Ok, meus amigos, como nós prometemos, nós vamos comentar a prática individual agora com vocês, certo? Vou fazer o comentário de todas as questões e pairando as dúvidas ainda, aí você pergunte aí pra gente nesse intervalo que a gente vai ter aí com vocês, tá bom? Vamos lá então. A primeira questão da prática individual está aí, aula 5, Química Extensiva, Prática Individual, professor Jurandir. Vamos lá então? A primeira questão diz assim, pessoal: o cobre é o material mais utilizado na fabricação de fios condutores de corrente elétrica. Pode-se representar a banda de valência do sólido por a linha contínua é a banda de valência, no gráfico vai ser mostrado. E a banda de condução vai ser a linha tracejada, certo? E ele está falando do cobre. Cobre é um metal. Cobre é um metal. Pergunta: ó, indique o diagrama que representa a boa condutividade do cobre metálico em condições normais de temperatura e pressão. Pessoal, como o cobre é um metal, a principal característica da ligação metálica é a presença de elétrons livres ou nuvem eletrônica deslocalizada. Está aqui, ó. Principal característica da ligação metálica, ó, é a presença de elétrons livres ou nuvem eletrônica deslocalizada, que são responsáveis por quem? Pela boa condutividade térmica e elétrica dos metais, é o que está dizendo a questão. Então, ó, os elétrons livres ficam na superfície do metal. Então, o único gráfico que dá certo aqui, pessoal, só pode ser a letra A. Ó. A banda de condução, que é a tracejada, que representa os elétrons livres, tem que ficar na superfície. A letra C, ó, ele está embaixo, está errado. A letra B, professor, está em cima também, mas não existe esse espaço vazio entre a banda de valência, os elétrons livres, e a banda de condução, não, pessoal. Não existe isso aqui, não. Eles não podem estar separados, eles estão juntos. Tá? Por isso que a resposta é a letra A. Eu até coloquei aqui, né, essa ideia. Vamos para a segunda questão. Soluções são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias. A água é um solvente muito eficaz para solubilizar os compostos iônicos. É o solvente natural dos compostos iônicos, né? Quando um composto iônico se dissolve em água, a solução resultante é composta de íons dispersa pela solução. Então na solução está aqui, ó, a distribuição. Eu tenho cátion 2+, e o ânion -1. Não é para contar essa quantidade não, eu só sei que tem um cátion e tem cátion 2+, e ânion -1. O composto que representa a melhor solução esquematizada na figura é... Pessoal, você faz assim, ó, a resposta vai ser a letra A. A letra A é a única que vai dar certo aí, ó. Todas as alternativas são compostos iônicos, ó. Eu chamei o cátion de X2+, e o ânion de Y-1. Então, para encontrar a fórmula de um composto iônico, basta inverter, ó. A carga do cátion vai ser o coeficiente do Y, e do ânion vai ser a coeficiente do X. Então, com certeza, a minha fórmula vai ser X2Y. Certo? XY2, desculpa, XY2. A única alternativa que tem XY2 é a letra A. Porque eu tenho o magnésio, ó, 2+, e o cloro -1. Invertendo as cargas, ó, vai ficar como MgCl2. Ó. É a única fórmula que se enquadra naquele do desenho. Ó. XY2. Então, resposta letra A. Beleza. Vamos para a terceira questão. De acordo com a teoria de repulsão dos pares de eletrônicos da camada de valência, os pares de elétrons em torno de um átomo central e repelem se orientam para o maior afastamento angular. Certo? Considere os pares de elétrons em torno do átomo central, que podem ser uma ligação covalente simples, dupla ou tripla. Tá? Ou elétron livre, não é isso? Ele quer saber o seguinte: com base nessa teoria, é correto afirmar que a geometria molecular do trifluoreto de bromo, eu coloquei tudo isso aí para vocês, até uma tabelinha, pessoal, é o BRF3, ó, moléculas formadas por 4 átomos, certo? Se não sobrar elétrons, é trigonal plana. Se sobrar um par, é piramidal. Agora, se sobrar 2 pares, vai ser forma de T. Tá aqui, ó. O bromo é o elemento central. Então, o bromo é da família 7A. Dos 7 elétrons dele, ele utilizou 1, 2, 3. Ó. Sobraram 2 pares de elétrons. Então, moléculas formadas por 4 átomos, sobrando 2 pares de elétrons, só pode ser a forma de T. Forma de T, que é a letra E. Tá? A letra E. Com certeza você acertou essa aí. Próxima questão.
O consumo cada vez maior de combustíveis fósseis tem levado a um aumento considerável da concentração de dióxido de carbono na atmosfera, o que acarreta diversos problemas, dentre eles o efeito estufa. Com relação à molécula do dióxido de carbono, é correto afirmar que CO2, pessoal, olha aí, o CO2, a geometria dele é linear, tá? Mas é uma molécula, olha só, eu vou te dar uma dica para vocês aqui, ó. Molécula do tipo AXBY, ou seja, dois elementos diferentes e índices diferentes, ó. Se o número de ligações coincidir com o grupo do elemento central, a molécula é apolar. Então o carbono é da família 4A e faz 4 ligações. A molécula é apolar, agora as ligações são polares. Por quê, professor? Porque são elementos diferentes, pessoal. Entre carbono e oxigênio vai haver diferença de eletronegatividade, certo? Então a molécula é apolar com ligações polares. Nem toda molécula apolar tem ligações polares, entenda isso. Se você pegar o H2, a molécula é apolar e a ligação é apolar, porque H2 é o mesmo elemento. Mas o CO2 não. A molécula é apolar e as ligações são polares. Questão 5. Novamente o CO2 aí, né? O CO2 é de importância crucial em vários processos que se desenvolvem na Terra, participando, por exemplo, da fotossíntese, fonte de carbono para a formação da matéria que compõe as plantas terrestres e marinhas. Sabendo que a molécula CO2 é apolar, já sabemos que é apolar, né? Podemos afirmar que as forças intermoleculares se unem às moléculas de CO2 são de que tipo? Pessoal, é o seguinte, forças intermoleculares, nós temos forças de Van der Waals, né? Van der Waals ou forças de London, é a mesma coisa, só acontece em moléculas apolares. E aí a molécula é apolar, então só pode ser força de Van der Waals ou força de London. Se a molécula é polar, é de polo de polo, de polo de polo. E se for polar e fazendo ligação de hidrogênio, você tem ponte de hidrogênio, né? Ou ligação de hidrogênio. É quando o hidrogênio se liga ao grupo FON. Fluoxigênio e nitrogênio. São as chamadas forças intermoleculares, ligações entre moléculas. Então essas forças de London aqui são ligações fraquíssimas, pessoal. Por isso que o CO2 sólido, ele sofre sublimação, ele passa direto para o estado gasoso, porque as ligações quebram-se com facilidade. Então, forças de Van der Waals, não esqueça disso, ou forças de London. Só acontece em moléculas o quê? Apolares. Força de London, não esqueça. Próxima questão, 6. Fizemos uma questão semelhante a essa, tá, no material, bem semelhante mesmo. Que nós temos o seguinte, se o caráter iônico entre dois ou mais átomos de elementos químicos diferentes é tanto maior quanto maior for a diferença de eletronegatividade entre eles, a alternativa que apresenta a substância que possui maior caráter iônico acentuado é. Aqui eu coloquei, pessoal, você faria a distribuição eletrônica para encontrar a família, mas se souber direto você responde. Os elementos que me interessam aí estão aqui. Bom, você elimina a letra B porque Br2 é covalente e o HI também é covalente, só fica entre a letra A, D e E. E aqui, se você pegar o elemento mais desses elementos aqui, eu coloquei na tabela aqui, o elemento mais eletropositivo desses elementos é o bário. E o mais eletronegativo é o flúor. Então a ligação entre o bário e o flúor é a que tem maior caráter iônico. Só lembrando que o bário é da família 2A, então Ba2+, e o flúor é -1. Invertendo as cargas vai dar fluoreto de bário. Ou então, pessoal, marque os dois elementos que estão mais distantes na tabela, porque eles vão ter uma maior diferença de eletronegatividade. Então a ideia sempre é essa. Eu até fiz um comentário aqui, olha só o comentário que eu fiz. Como se diz no enunciado da questão, a substância que possui maior caráter iônico mais acentuado é aquela que seus átomos possuem maior diferença de eletronegatividade. Dessa forma, quem tem a maior caráter iônico é o BaF2, porque o bário tem baixa eletronegatividade e o flúor é o elemento mais eletronegativo. Ou seja, dá uma grande diferença de eletronegatividade. Ou então marque os dois elementos que estão mais distantes da tabela periódica, certo? Vamos lá, aqui nós temos mais uma questão de ligação metálica. Questão 7, a ligação metálica.
O cobre metálico é bastante utilizado na confecção de fios condutores e de eletricidade. Baseado na propriedade da condutividade elétrica dos metais, pode-se afirmar a respeito do fio de cobre. Qual é a grande característica, pessoal, da ligação metálica? O chamado mar de elétrons, entre aspas, né? É a presença de elétrons livres ou nuvem eletrônica deslocalizada, que são responsáveis pela praticamente todas as características metálicas, certo? Então a resposta aqui só pode ser a letra A. O que é que diz a letra A? É constituído de íons metálicos positivos em posições ordenadas, com os elétrons de valência movimentando-se em todo o fio, pessoal, chamado elétrons livres ou nuvem eletrônica deslocalizada. Eu até coloquei uma observação aqui, ó. O fio de cobre apresenta ligações metálicas entre átomos de cobre, que se movimentam formando uma nuvem de elétrons. Olha aí, ó, como se tivesse aqui o fio de cobre, ó, e os elétrons estão na superfície do metal. Os elétrons livres se localizam na superfície do metal. Por isso que eles conduzem bem a eletricidade. Formação de ligas metálicas, são dúcteis e maleáveis, certo? E condutividade térmica e elétrica dos metais é atribuída aí à presença dos íons, dos elétrons livres ou nuvem eletrônica deslocalizada. Não esqueça desse detalhe. Vamos para a questão 8. Analise as propriedades físicas da tabela abaixo. Você tem aqui a amostra A, B, C e D, o ponto de fusão, o ponto de ebulição, condução de corrente elétrica a 25 graus Celsius, ou seja, a temperatura ambiente, né? E a 1000 graus Celsius também, né? Colocou em duas temperaturas aqui. O que é que ele quer, pessoal? Segundo os modelos de ligações químicas A, B, C e D, podem ser classificados respectivamente. Vamos lá. O A, se você coloquei até aqui, ó, 1, ó. Metais são condutores no estado físico sólido e líquido, né? E em geral apresentam elevados pontos de fusão. Então, ó, aqui é o composto C, ó. Ponto de fusão e ebulição elevado e são condutores, certo? São condutores. Então o C é o metal, certo? O C é o metal. Já sei que o C é metal. Deixa aí. Característica 2 aqui, ó. Compostos iônicos apresentam elevados pontos de fusão e ebulição, tá? E são condutores somente quando em solução aquosa ou quando fundidos, ó. Que é o A, ponto de fusão e ebulição elevado, certo? E o D, tá? Pode observar, ó. No estado sólido eles não conduzem, né? Mas eles são, bem aqui, o átomo A e D, ó, né? A outra, substâncias moleculares em geral apresentam baixo ponto de fusão e ebulição menores que o iônico e não conduzem. Então, vai ser o B, ó, baixo ponto e são isolantes. Então, as substâncias A, B, C e D são respectivamente, ó, o A vai ser, vou marcar aqui, o A é um composto iônico, ó, certo? Por quê, professor? Vamos lá. Ponto de fusão e ebulição elevado, a temperatura ambiente é 25 graus Celsius. A temperatura ambiente, todos eles são sólidos. No estado sólido eles não conduzem. Agora, aumentando a temperatura, eles vão para o estado líquido, ó, fundidos. Tá? Aí a outra, o B é um composto, é uma substância molecular, baixo ponto de fusão e ebulição e são isolantes. O C é um metal, ó, alto ponto de fusão e ebulição e são condutores, não só na temperatura ambiente, quando fundidos. E o outro é um composto iônico. Mais uma vez, alto ponto de fusão e ebulição, são isolantes à temperatura ambiente, eles não conduzem eletricidade, composto iônico, na temperatura ambiente. Só conduzem em solução aquosa ou quando fundidos. Portanto, a resposta aí é a letra E. E a nona questão, hein? Muito boa questão, ó. Um cristal de NaCl, a menor distância entre os núcleos do íon sódio e cloro é 2,76 angstrom. E a distância entre os dois íons de cloro é 3,62. Eu quero que vocês consertem aí no material de vocês, que digitaram errado, colocar 3,26, né? É 3,62, tá bom? No enunciado aí do teu material está errado, tá bom? É 3,62. Tanto é que está no desenhozinho aqui, ó. Então, pessoal, a distância entre o sódio mais e o cloro menos, a distância entre os núcleos é 2,76.
E no 2 cloros é 3,62. Ele quer o raio do íon sódio. Vamos lá? Se você tem aqui dos 2 cloros, é só dividir por 2 e você vai ter de 1, não? Aí você faz isso, ó. Se a distância entre os dois íons cloreto é 3,62 angstrom, então seu raio iônico é 3,62 dividido por 2, vai dar 1,81 angstrom. A distância entre o sódio e o cloro, se você sabe que aqui a distância é 2,76, então basta subtrair o raio iônico do cloro, que é 1,81. Então 2,76 angstrom menos 1,81 vai dar 0,95, que é o raio do sódio mais. Portanto, aí a resposta só pode ser a letra B. Questão legal essa aí, viu? Tá bom? Então eu peguei aqui os 2 cloros, que é 3,62 dividido por 2, dá 1,81. E aí subtrai. Não é? Aí você vai encontrar. Porque 2,76 é a soma do raio do sódio mais com o raio do cloro menos. Está aqui, ó. Sódio mais cloro menos. É lógico que o sódio mais cloro menos vai ter um raio maior, né? Ó, tá aqui a distância, ó. Tá bom? Eu estou comparando íons, não é elemento. E a questão 10 diz assim: o ambiente marinho pode ser contaminado com rejeitos radioativos provenientes de testes com armas nucleares. Os materiais radioativos podem se acumular nos organismos. Por exemplo, o estrôncio 90 é quimicamente semelhante ao cálcio, certo? E pode substituir esse elemento nos processos biológicos. Um pesquisador analisou as seguintes amostras coletadas em uma região marinha próxima ao local que manipula o estrôncio radioativo. Coluna vertebral de tartarugas, concha de moluscos, endoesqueleto, certo? E ouriço do mar, sedimento de recife de corais e tentáculos de polvo. Em qual das amostras analisadas a radioatividade foi menor? Menor, pessoal. Certo? Vamos lá? Então a resposta aqui, ó, seria o quê? Tentáculos de polvo. Por quê, meus amigos? Vamos ver aqui, ó. Concha, ó, ele está dizendo que elementos, nós vimos na tabela periódica, elementos situados no mesmo grupo ou família apresentam propriedades semelhantes. Então ele já disse que o cálcio, ó, é da mesma família do estrôncio. Tá lembrado? Bela Margarida casou com o senhor Barão, rabugento. Se eles estão na mesma família, eles têm características semelhantes. Então, se tem estrôncio, na concha tem cálcio, sedimento de recifes de corais também tem cálcio, que é carbonato de cálcio, coluna vertebral também, os ossos têm cálcio, e endoesqueleto, o ouriço do mar tem cálcio. A única que não tem cálcio são tentáculos de polvo, pessoal. Os tentáculos não têm cálcio, são cartilagens, ó. O estrôncio, família 2A, o grupo 2, apresenta propriedades químicas semelhantes ao cálcio, que é da mesma família, e pode substituí-lo no cálcio. Pode ser encontrado em estruturas derivadas de carbono e fosfato de cálcio, carbonato e fosfato de cálcio, como coluna vertebral de tartaruga, concha de molusco e endoesqueleto de ouriço do mar, e sedimentos de recifes de corais. O estrôncio, assim como o cálcio, não poderá ser encontrado em grandes quantidades em tentáculos de polvo, porque tentáculo de polvo não tem cálcio, não são ossos, certo? Por isso, onde vai ser menor, ele está dizendo em qual das amostras analisadas a radioatividade foi menor no tentáculo de polvo. Isso aqui é uma questão, pessoal, do Enem, a segunda aplicação de 2016, PPL, pessoas privadas de liberdade, né? Então tá aí. Aí nós colocamos aqui o gabarito da prática individual e terminamos sempre com essa motivação para vocês, que tudo podemos naquele que nos fortalece. Então, persistindo as dúvidas de alguma questão, eu estou com vocês agora, ao vivo aí, para dirimir qualquer dúvida. Forte abraço a todos e fiquem com Deus.